E o convite de Jesus, né? Quando ele diz, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, tem a ver com isso, né? Sobrecarga é você carregar um monte de coisa que você não precisa, né? E quando Jesus diz, o meu jugo é suave, meu fardo é leve, ele está falando, você não precisa de tudo que você acha que precisa. Geralmente a gente vive tão cansado, sobrecarregado, porque a gente não está conseguindo soltar, deixar aí o que não é essencial, né? Eu até vi um livro esses dias, eu não li ainda, mas eu achei muito interessante, eu creio que seja nessa direção, o essencialismo, né? Que talvez Greg McKeown. o termo minimalismo pode dar uma ideia de que ele pode parecer que, então eu vou viver com Pouco. menos, pouco, né? Não vai ser suficiente, é mínimo, né? Mas o essencialismo, talvez ele traduza mais a ideia do que é essencial, né? Não significa que é pouco, é o que você precisa, né? Acho que o convite do evangelho é justamente esse, é a gente deixar o que nos sobrecarrega, o que nos cansa e que não é o que Deus nos deu, né? Talvez são coisas boas, mas Sim. não são coisas boas de Deus para nós. E o excesso de coisas boas de Deus que não são para nós, eu tava lendo esses dias a parábola do semeador, e aí eu fiquei preso no terceiro tipo de terreno ali, que diz que a semente caiu entre os espinhos. E ela cresceu, ela começou a dar fruto. E aí o que Jesus diz que são os espinhos, né? São os cuidados dessa vida, são as riquezas e são os prazeres. São coisas boas, né? Nenhuma delas é ruim. As riquezas não são ruins por essência, os prazeres, Deus nos fez para o prazer, e os cuidados dessa vida são coisas, se a gente está cuidando, é porque são coisas boas, né? Mas o excesso de coisas boas pode nos impedir de frutificar e de viver o Evangelho. O Evangelho, ele é simples, né? Sim. E talvez grande parte da nossa... uma vez Deus falou isso comigo, né? O que nos falta não é o que a gente ainda não tem, porque em Cristo nós já temos tudo que precisamos. O que nos falta é o que a gente ainda não entregou. E olha que legal. O jovem rico mostra isso, né? Jesus chega para ele e diz, se você entregar, aí você vai ter. Porque o ter está relacionado a essa capacidade de se entregar, né? Em Cristo a gente já tem soltar, desapegar em uma cultura tão apegada, consumista, onde o ter é mais importante do que o ser. Talvez isso seja a maior pregação que a nossa geração está precisando, né? Sim. A pregação de um evangelho que é simples e que é remédio para essa sobrecarga que a gente está vivendo, né? Meu Deus. E para a gente caminhar para o final, você falou de um e-book que você tem, você falou de um livro. Que indicações você deixaria, tanto de conteúdos seus, como outros conteúdos que você acha que pode abençoar quem tá com a cabeça fervendo, assim, falando, meu Deus, eu quero conhecer mais, quero aprender mais, quero ser mais organizado, tô incomodado. O que eu faço? O que você recomendaria para nós? Então, hoje, a gente tem muita coisa. Se você colocar organização em qualquer plataforma, você vai trazer muita coisa bacana que você pode ver, você pode ter ideias, né? Eu, no meu Instagram, ensino muito sobre organização. Tem esse e-book... seu Instagram, indica aí pra gente, @EY-Organize. EY-Organize, tá? Isso. Vamos deixar o link aí também, para o pessoal achar mais fácil. E tem um e-book lá gratuito, que você pode entrar já na página do Instagram e baixar ele em PDF. Ele vai ensinar cômodo por cômodo, como que eu vou fazer esse processo. Então, tá lá, o quarto. Porque o gratuito esse e-book? Gratuito. O Josh Becker, ele fala o seguinte, o nosso quarto, ele é o refúgio dentro do refúgio. Então, é o cômodo principal que a gente precisa organizar, é o nosso quarto, né? Porque é onde você descansa a sua mente, onde você, né, se refaz para o dia seguinte. Então, esse é um ambiente que precisa estar livre de distrações e tudo mais. Então, nesse e-book tem... Começando pelo quarto, você vai até a lavanderia, organizando parte por parte. Uma leitura super simples, fácil, acessível para qualquer um. Esse livro que você falou do essencialismo, ele é fundamental para quem quer um estilo de vida mais minimalista, mais essencial. E isso que você falou é muito importante. As pessoas relacionam o minimalismo com pouco.
Não é pouco, é suficiente. O minimalismo, ele passa a mensagem do suficiente. Não tem a ver com pouco. Porque até o minimalismo, você pode ser minimalista, por exemplo, num monte de coisas e não ser, por exemplo, com livros. Aí uma mulher, ela não é com sapatos. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não precisa chegar nessa casa, eu vou... Não é isso. É o que está me incomodando, o que está me distraindo. Né? Então, é o suficiente. Então, esse livro do Greg McKeown é muito bom, o Essencialismo. Esse da Casa Minimalista, eu gosto muito dele, do Josh Becker. Tô vendo que você gosta mesmo. Tá todo marcado aí, organizado para ser muito coerente. Vive o que prega. Porque ele traz esse aspecto espiritual também, né? Ele vê a casa não só... Porque a gente tem muitos autores, mas que não entendem essa conexão com o espiritual. E ele é um autor que ele traz isso para o espiritual, que ele vê a diferença que isso faz, não só no físico, né? Na dinâmica. O evangelho tem muito a ver com essa mensagem do templo, da casa, do ambiente. Exatamente. Legal. Mais algum? Isso. Eu acredito que esses... Assim, para quem quer começar esse estilo de minimalismo, de ter menos, eu acho que é isso. Depois tem outros de como organizar a casa, aí tem bastante, aí você vai encontrar uma infinidade de livros. Legal. E você dá cursos também? Sim, workshop, palestras, a gente faz bastante coisa voltada para esse tema. Que legal. Tenho certeza que vai abençoar muita gente e eu espero que muitas das pessoas que estão aqui nos ouvindo te procurem, vão consumir seus conteúdos, porque vai ser cura. A gente tem uma visão muito limitada do que é saúde e doença, eu acho, né? A gente associa muito a diagnóstico e remédio, né? Saúde e doença. Então, eu penso que a nossa visão de saúde tem que ser ampliada. E a gente está falando de saúde, falando de organização. E falando de arrumar a cama, falando de arrumar a gaveta, falando de arrumar o guarda-roupa, falando de arrumar a casa, porque a casa é espiritual. E o seu livro fala disso. Tem organização da mente ali. Tem. Esse também é uma boa dica para as pessoas que querem. Porque, às vezes, a gente pensa aquilo que a gente já falou no início, da retroalimentação, né? Talvez eu precise começar com a minha mente também. Sim. Sabe? Para eu conseguir ir para o físico. Nem sempre é o contrário. Às vezes, eu preciso ir para o físico para vir para dentro. Mas, às vezes, eu preciso começar dentro para eu conseguir ir para o físico também. Esse fluxo bidirecional, né? Inclusive, eu vou indicar um livro também. A gente está até trazendo esse livro para a loja. Olha, estamos começando a loja do Divinamente, hein, gente? Só com livro indicado, chancelado aqui. Organize suas emoções. Não sei se você já leu. É um livro fantástico, que mostra, de fato, esse processo organizacional das emoções a partir de uma perspectiva bíblica. Muito legal. Então, divinamente, e organize suas emoções para falar dessa organização interna. E aí, todos os materiais que você indicou para falar dessa organização externa. E eu tenho certeza que um mundo mais organizado glorifica a Deus. Deus é adorado por meio da organização. Sim. Isso que o pastor Carlito testemunhou é muito verdadeiro, né? E até o culto, ele tem uma raiz, a palavra hebraica para culto é a mesma palavra para cultivar. E quando Deus coloca o homem no jardim, o propósito era esse, né? Cultivar e guardar, é um processo de organizar, né? Sim. Era organizar. Então, talvez seja muito mais espiritual do que a gente imagina. Sim. É culto. Organização é culto. A forma como você lida com sua gaveta, com seu armário, cultua ou não a Deus, né? Está adorando ou não a Deus, como a gente cultiva o exterior e o interior.